Dados pessoais estão nos bancos, na internet, no próprio governo. Informações preciosas para a realização de negócios, políticas públicas. Quem fiscaliza tudo isso? Acompanhe. A história da proteção dos dados no Canadá, ela foi feita em ondas. E eu acredito que é exatamente isso que os senhores estão fazendo aqui. A gente fala de uma primeira onda, que foi a proteção do cidadão e do dado do cidadão por meio do direito criminal, do direito penal. Isso foi feito com a Lei Carolina Dickmann, foi feito com a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma segunda onda, Marco Civil da Internet. Uma terceira onda, este PLS 330. E essa onda, eu acredito que ela não vai terminar. Quem sabe uma quarta onda, se os senhores acharem interessante, uma autoridade de dados. O Estado, nos seus diversos papéis, também é uma ponta muito importante desse debate. Não apenas o Estado normatizador e fiscalizador, e essa atividade que os senhores tão bem desempenham, mas também o Estado, como eu disse, indutor do desenvolvimento tecnológico, e o Estado como grande tratador de dados. Então, aí já fica a nossa primeira sugestão, senador, que seja avaliada também qual é a necessidade do cidadão de ser protegido em relação às condutas do Estado, né? Nós reparamos no relatório que o relatório, e no texto mesmo do PL, que ele exclui as condutas e ações legislativas que seriam necessárias em relação ao Estado. Trabalho para uma empresa nacional, mas não gostaria de ver uma autoridade me requisitar dados falando, olha, você não pode evocar o projeto de proteção de dados, né? Enfim, autoridade fiscalizadora. É necessária? Não é necessária? Senador Aloysio, considerando a sua qualidade de relator, há uma previsão de da criação de um órgão fiscalizador, disciplinador dos dados pessoais? Senador Lazier, é um tema que está sendo debatido no Ministério da Justiça e por vários dos nossos convidados já falaram da necessidade, pelo menos, se estudar com cuidado. A sua opinião esse assunto. também é nesse sentido? Eu tenho dúvida, não tenho certeza. Mas, em todo caso, não está ao meu alcance, porque, como é um projeto de iniciativa parlamentar, eu não posso apresentar a criação de sugestão de órgão. Talvez, se pudesse, no projeto, tratar de atribuições de um órgão que viesse a ser criado. Mas eu tenho dúvida, inclusive, sobre a constitucionalidade disso do ponto de vista da iniciativa. Com relação, por exemplo, um órgão regulador ou regulamentador que fiscalize, tem essa complexidade da origem, mas eu acho que a partir desse trabalho que está sendo feito, a gente pode sair aí como uma proposição de sugestão ao Executivo, né, para que seja criado. Não tenho nenhuma dúvida que esse assunto é extremamente relevante, mexe com a nossa vida, mexe de uma forma geral, e que precisa ele ser regulamentado de uma forma que garanta ao usuário, aos provedores, enfim, todos. Incrementando o debate, vem uma pergunta aqui pelo portal Cidadania, do senhor José Maria Eulálio Neto, aqui do Distrito Federal. Quero ver quem é dos senhores ou das senhoras que quer responder. O senhor José Maria pergunta o seguinte: fazendo uma analogia entre restrição e oferta de crédito para um cidadão comum e um corrupto que lava dinheiro do tráfico de drogas e corrupção, qual a responsabilidade desta instituição? O gestor será responsabilizado? Só para dar um número, no ano passado, só de transações acima de R$100 mil, e a gente, obviamente, estou falando de R$100 mil para cima, porque esse é o limite obrigatório. Abaixo disso, a gente também comunica, mas eu não tenho um número comigo. Mas acima de R$100 mil, foram 970 mil alertas ano passado fornecidos ao COAF, inclusive alguns dos quais que contribuíram para as operações que foram feitas pela Polícia Federal. Então, esse é um trabalho incansável das instituições financeiras, que têm os seus modelos, e os executivos das instituições financeiras, se esses alertas não foram dados e tiveram evidência, que tiveram conhecimento e não foi executado, são responsabilizados por essas movimentações, criminalmente. A minha preocupação, como foi ressaltado por todos, é ter uma lei geral.
se vamos ter uma lei específica, creio que não é o caso de ter uma lei específica sobre o setor financeiro. Vamos tratar as questões específicas dentro desse marco geral, mediante a aplicação dos conceitos, dos procedimentos que são previstos na lei, deixando, inclusive, que haja um espaço para a regulamentação e para a evolução da jurisprudência e tal. A doutora Carol levanta os riscos da bisbilhotagem, mas, por outro lado, também é preciso considerar que muitas políticas públicas são estabelecidas mediante coleta de dados que nem sempre podem ser objeto de uma autorização prévia. Mas, enfim, é um tema é um tema delicado que precisa ser tratado com prudência. Em que medida as leis destinadas à segurança dos dados pessoais impactam no desenvolvimento da internet, concebida como um ambiente de liberdade, que foi concebida com esse caráter, né? Quais são os principais aspectos a serem contemplados em uma lei de proteção de dados pessoais? Em relação a uma lei, se uma lei é benéfica ou maléfica para a liberdade na internet, a resposta mais objetiva é depende, né? Tem aquele ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A internet, por natureza, ela é um mercado que nós chamamos mercado de dois lados. Precisam ter interesse nela tanto os usuários quanto os empresários, vamos dizer assim, além do Estado e a sociedade em geral. Entendemos, sim, que pode ser muito bom ter uma lei geral que traga segurança jurídica e coloque às claras os temas, inclusive o tema dos dados anônimos, big data e etc., que essa casa está, assim, digamos, muito próxima da realidade ao nos permitir debater esse tema aqui. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.